Um bom dia a todos. Eu só tenho a dizer a vocês que vocês são corajosos, né? Sair de casa às 7 horas da manhã para estarem aqui, para nos ouvir, mas agradecemos a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Que Jesus nos ampare na manhã de hoje nesses estudos. Agradecemos também a gentileza da Candice, que aceitou o nosso convite para estar aqui, nos brindando com as suas canções, com a sua voz. E é uma cantora, é uma musicista, sim, viu? E já nessa reencarnação. Meus amigos, o nosso tema é desencarnações coletivas. Quando nós vemos episódios como esse de Santa Maria, vem-nos assim, às mentes várias coisas e principalmente o que é que nós mais percebemos? A dor, o sofrimento, o desespero daquelas famílias, pais, principalmente por perder os seus filhos jovens. Nós tivemos aqui em São Gabriel, quando fizemos esta palestra, uma pessoa que é residente de Santa Maria, estava em São Gabriel, e ela nos disse das dificuldades das pessoas, não somente no momento da tragédia, mas após a tragédia. Familiares, pais, mães, muitos sendo levados ao suicídio diante da dor, diante do sofrimento. E principalmente do desespero por perder os seus filhos tão jovens. Não são todos que resistem com energia e com confiança em Deus. Então, a nossa proposta de hoje não é falar das dificuldades, dos problemas, dos erros, mas o olhar da justiça divina. Não temos aqui a pretensão de falar sobre ela. É claro que, embora nós pertençamos a um ramo do judiciário, aqui na Terra, estamos ainda muito longe de perceber a grandiosidade da justiça divina. Mas vamos falar um pouco daquilo que a doutrina espírita nos proporciona em termos de conhecimento, em termos de luzes, de esclarecimentos a respeito dessas desencarnações dessa natureza. E ao longo do tempo nós tivemos várias tragédias. Poderíamos mencionar um naufrágio de um navio. Todo mundo se lembra. Não é verdade? Titanic, 1912, 1.523 desencarnes. De um total de 2.240 pessoas a bordo, 2/3 ali desencarnaram. E a gente pergunta, poxa, então sobraram 717 pessoas, precisamente. Por que não desencarnaram? É que talvez naquele momento algo mudou, ou pelo menos o planejamento era que essas pessoas estivessem ali passando pelas dores, angústias daquele naufrágio, mas não era o momento delas partirem. Quando nós falamos em incêndios, o que nós lembramos? Edifício Joelma, 1974, 187 desencarnes. Acidentes aéreos. O avião da TAM, 2007, 187 desencarnes. Vocês prestaram atenção na coincidência dos números? Edifício Joelma, 187 pessoas. O acidente da TAM, 187 pessoas. O avião da Air France, 2009, 228 pessoas perderam ali as suas vidas. A tragédia de Santa Maria, 235 iniciais, já chegam a 245 mortes em razão desse incêndio trágico. Mas o que nos vem à mente? Quando nós assistimos pela mídia, quando nós vemos o noticiário pelos jornais, revistas, o que nos vem à mente? A irresponsabilidade dos causadores daquele incêndio.
tantos jovens que perderam suas vidas prematuramente. Esse prematuramente, a gente tem que fazer uma certa dosagem, porque nós sabemos que tudo tem a hora certa de acordo com aquilo que está programado. A comoção social que causa uma tragédia com tais proporções. Mas isso aqui nós não queremos falar sobre isso com vocês. O que deveríamos pensar em tais situações? Qual o nosso olhar mais profundo a respeito disso tudo? O que está por trás de uma tragédia como essa? Em primeiro lugar, nós temos que colocar um ponto que é fundamental para todos nós, em momentos como esse. Deus existe. E a existência de Deus, ela é tão forte em todos nós, mas ao mesmo tempo, em momentos como esse, parece que nós pensamos que Ele não atuou como deveria ter atuado. Há pessoas que indevidamente comparam o Pai humano ao Pai celestial. Diz assim: um pai humano não permitiria que os seus filhos morressem queimados daquela forma, morressem intoxicados por aquela fumaça. Um pai humano não agiria assim. Mas é uma comparação indevida, porque é um olhar ainda pouco perscrutativo da situação. Nós não estamos enxergando bem quando falamos isso, porque Deus é amor, é bondade, Ele é justiça e Ele é misericórdia. Nós podemos ter certeza que as mãos divinas ampararam a cada uma daquelas pessoas ali, e está amparando ainda no plano espiritual, e continua amparando aqueles que ficaram com suas dores e sofrimentos. E segundo, temos que, diante disso também, analisar o livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta à espiritualidade superior, o que fim fere Deus à humanidade por meio de flagelos destruidores? Flagelos destruidores. Lembramos também de terremotos, de tsunamis, assim por diante. Para fazê-la progredir mais depressa. Então existe uma finalidade. E por que uns progridem sem a dor, sem o sofrimento, e por que outros não? Ficam estagnados e aguardam às vezes circunstâncias como essa para que possam avançar. Em segundo lugar, temos que lembrar que existe a lei de ação e reação. É uma lei divina. Essa lei é a mesma lei da física. Toda ação corresponde a uma reação na mesma intensidade e em sentido contrário. Essa lei nos explica a espiritualidade superior. Ela existe também no campo moral. Não é somente no campo da matéria física, mas também no campo moral. A cada ação nossa negativa, há uma reação na mesma intensidade, em sentido contrário, ou seja, volta para nós. É como uma bolinha de borracha, né? Joga ela na parede e ela volta para nós. Quanto maior a intensidade, maior a força com que ela volta. Mas essa lei de ação e reação, ela também não é uma lei que é aplicada de uma maneira pura, simples, dura, não. Ela é temperada pela bondade, pelo amor, pela justiça e pela misericórdia, porque são atributos da divindade. Então, nem sempre aquilo que nós fazemos, que causa tanta dor e sofrimento no nosso semelhante, volta para nós na mesma intensidade. Porque com o passar do tempo, como nós vamos ver mais adiante, podemos nos modificar. E se nos modificamos, a reação vem mais branda. Em terceiro lugar,
Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Então, quando vemos essas tragédias, temos que ter presentes tudo isso. A existência de Deus, o seu amor infinito, a lei de ação e reação, e que Ele sabe tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Alguns de vocês já conhecem essa chamada tragédia do circo. Está no livro Cartas e Crônicas de Irmão X, o nosso querido escritor maranhense, Humberto de Campos. E nessa tragédia, nos relata Humberto de Campos, que no ano de 177, na cidade de Lyon, na França, tinha ali instalado naquele ambiente o domínio do Império Romano. Iria passar por ali uma grande personalidade, chamado Lúcio Galo, que era um cabo de guerra do imperador Marco Aurélio. E as pessoas da cidade queriam fazer assim uma solenidade que chamasse atenção. Reuniu-se, formou-se uma comissão para saber o que precisamente iriam fazer. E aí, logo no início dos trabalhos, alguém gritou: cristãos às feras. E aí o diretor daquela reunião disse: não, já não é um espetáculo assim que chame tanta atenção, já está muito difundido. Além do mais, os nossos leões já estão saciados. Aí alguém disse assim: não, mas nós podemos fazer algo diferente. Vamos reunir essas pessoas, esses cristãos, dentro da arena, e ali vamos colocar resinas inflamáveis com farpas embevecidas em óleo, e vamos colocar essas pessoas lá dentro. E de quebra nós vamos pegar alguns cavalos já velhos, que não sirvam mais para a lida, e vamos colocar no meio dessas pessoas. E depois ateamos fogo. Vai ser um espetáculo, e todo mundo aplaudiu. E aí o chefe disse: está aprovada a ideia. Cada um de nós vai se encarregar de trazer um cristão, crianças e mulheres. Cerca de 1000 pessoas ali se reuniram, inclusive algumas mulheres fortes, para trazer cada um cristão. No dia seguinte, a arena estava lotada de mulheres e crianças, no meio daquela resina, daquelas farpas embevecidas em óleo, e alguns cavalos já velhos. E no momento em que entrou Lúcio Galo, ateou-se fogo nessa resina, e foi um espetáculo deprimente, triste. Várias pessoas ali morreram queimadas ou pisoteadas pelos cavalos. Passados quase 18 séculos, no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, estava se apresentando ali o Gran Circo americano. Um circo que estava estreando no Brasil, trazendo várias atrações com seus artistas e estreando também uma lona de nylon. Essa lona era pesadíssima e foram necessários vários homens para içá-la. E no momento do espetáculo, ali reunidas cerca de 3.000 pessoas, houve um incêndio. E centenas de pessoas encontraram ali a morte, queimadas ou pisoteadas pelos seus companheiros. Então Humberto de Campos nos diz que foram necessários esses quase 18 séculos, 1.800 anos, lá de Lyon, na França, em 177, para 1961, no Brasil, para aquelas pessoas encontrarem o resgate ou a expiação necessária para ressarcir aqueles crimes
de época tão recuada. Então, ele diz: a justiça da lei fez com que essas pessoas fossem reunidas e trazidas ali para passarem por uma dor semelhante àquela que impuseram aos seus irmãos. Então, veja, desencarnes nesse círculo 372 pessoas. Lá, lembremos que cada um foi encarregado de levar um cristão. Então tinha mais de 1000 pessoas. Então mais de 1000 cristãos encontraram a morte no circo de Lyon. Aqui apenas 372 pessoas. Por quê? Porque ao longo desses anos, desses séculos, muitas dessas pessoas se transformaram. Muitas dessas pessoas mudaram. E não precisaram passar pelo mesmo gênero de morte que impuseram lá atrás. Então, houve o quê? Ausência de arrependimento. Aí foi necessário passar. Nos explica aí muito bem isso o Vitor Hugo, numa das suas obras, psicografadas por Zilda Gama, Divaldo Franco. Ele nos diz assim, que quando nós tiramos a vida de alguém, pegamos uma arma de fogo e atiramos em alguém, nós não sabemos a dor que essa pessoa experimenta ao receber aquele projétil da arma de fogo e desencarnar prematuramente. Nós não sabemos a dor que é ser arrancado do próprio corpo em face de alguém que nos atirou. E quando essa pessoa que atirou, muitos desses criminosos, podemos ver ao longo da história, pergunta para eles: você se arrepende? Eles não. Tem criminosos que, como já vimos na nossa história, que matam às vezes pai, mãe, depois de 30 anos no presídio, pergunta para eles: você se arrepende? Não. Então Vitor Hugo diz que quando não há o arrependimento, é necessário que passemos pela mesma dor que causamos ao nosso próximo, para sabermos o que é receber um projétil de uma arma de fogo e desencarnar antes do momento previsto. Ele se refere também, Vitor Hugo, a Herodes, aquelas mortes das crianças à época de Jesus. Todas as criancinhas deveriam ser mortas e Herodes pretendia liquidar um concorrente, como se fosse concorrente, querendo matar Jesus. Então Vitor Hugo diz que esses crimes praticados por Herodes, lá na época de Jesus, foram necessários mais de 1000 anos para que ele os ressarcisse. Mais de 1000 anos. Então Deus é tão bom que Ele nos concede um parcelamento. Se a gente fosse pagar tudo de uma vez, era muito difícil, então Ele faz as prestações, e a gente vai pagando aos pouquinhos. Tem um amigo que representa muito bem isso, ele diz assim, lá no Banco Divino, tem um punhado assim de cheque sem fundo, que nós passamos ao longo das nossas reencarnações, e aí depois a gente tem que resgatar. Várias notas promissórias, já vencidas, mas têm que ser pagas. Então a justiça divina nos parcela, e aí a gente pode pagar. Veja o caso das cruzadas. As cruzadas é essa guerra praticada por cristãos, aqueles que eram perseguidos passaram a perseguidores, é verdade? E matavam quem? Os hereges, os infiéis. Quem eram os infiéis? Quem eram os hereges? Aqueles que não acreditavam como eles. Então, mataram centenas e milhares de pessoas nessas cruzadas. No século XI ao século XIII, precisamente de 1095 a 1270, algumas dessas personagens das cruzadas foram resgatar os seus últimos débitos no incêndio do edifício Joelma. Quem relata isso é Chico Xavier. Quando houve o grande incêndio, Chico Xavier reuniu um
grupo de trabalhadores, de médiuns, e foi passada uma mensagem a ele, através de algumas entidades espirituais que ali estavam, e uma delas disse assim: fogo, amplia-se a voz no assombro em que se espalha, gritos, alterações, o tumulto domina, tanto fogo a luzir em mística fornalha, e a presença da dor reflete a lei divina. Onde a fé se mantém, a prece descortina, o passado remoto em longínqua batalha, varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras. E aí ele se refere precisamente, combatentes da cruz em provações austeras. Aqueles mesmos que combatiam em nome do Cristo, matavam em nome do Cristo. Conquanto heróis do mundo, honrando os tempos idos, na terra o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória, mas ouvem-se do além os hinos de vitória das milícias do céu, saudando os redimidos. Então, da mesma forma que essas pessoas estavam passando por esse sofrimento tão grande, era o último momento do pagamento. Ali eles já eram recebidos como heróis do outro lado. Heróis por quê? Porque conseguiram passar pelas dores, pelos sofrimentos. Lembremos também que muitos desses jovens de Santa Maria também chegaram do outro lado redimidos. Quites com a lei, e é difícil estar quites com a lei, hein? Tantos débitos nossos. As penas futuras segundo o Espiritismo. O que a doutrina espírita nos fala a respeito? O Espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Olha, então aqui entra um ponto importante. Nós podemos, então, suavizar ou anular o mal que nós fizemos pela prática do bem? Sim, lembra lá da ação e reação que recebe a misericórdia, o amor, a bondade? Então, tudo aquilo que nós fazemos pode ser suavizado se nós mudamos, se nós transformamos. Olha, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, fala que são 3 pontos. Primeiro, o arrependimento. Nós vemos que tem pessoas que não se arrependem. E tem pessoas que na hora da morte, principalmente quando chega a dona morte, né? Ali a Luft figura essa presença da morte com aquela senhora, aquela velhinha, com uma foice assim, mais ou menos desse tamanho. E ela chega para nós e fala assim: chegou a sua hora, vim lhe buscar. O que nós falamos para ela? Vai embora. Espera mais um pouquinho, eu tenho tantas coisas ainda para resolver. Tenho a minha família, marido, filhos, meu trabalho. Então tem tantas coisas que a gente pede mais um pouquinho. Mas veja, nós pedimos várias coisas fora de nós. Como é que está dentro de nós? Nem sempre pensamos nisso, né? Da nossa partida, como diz Jesus, nós vamos levar aquilo que os ladrões não roubam, que a ferrugem não consome, mas nós procuramos tudo fora de nós. E tem pessoas que na hora do arrependimento ele fala assim, até chora, né? Eu me arrependo disso, tal. É bastante? É suficiente? Não. Mesmo sentindo, está tudo certo? Olha, um exemplo, um dia eu achei muito oportuno. Se nós levamos uma pessoa para ser julgada diante do juiz, aí a pessoa chega e diz assim para o juiz: eu matei aquela pessoa, mas eu me arrependo, eu estou profundamente arrependido. É suficiente? Vejamos o pai daquela criança que foi assassinada. Você fala para ele: ele se arrependeu, pode soltá-lo? Tem que
Expiar. O que é expiar? Expiar é ressarcir, pagar, quitar. Não é verdade? E depois tem que reparar. São 3 etapas. Então não basta nós arrependermos e que está tudo bem. Vocês já viram aquela questão assim? A pessoa tem uma grande fortuna e é apegada a essa fortuna. Na hora da morte, ele divide tudo, né? Separa tudo para os seus herdeiros. Mas só na hora da morte. Durante a vida ele queria tudo para ele. Como ele não vai poder levar, aí ele entrega para os outros. Então, o arrependimento nessa hora também ele não traz um efeito desejado. A culpa esculpida na consciência promove a necessidade da reparação. Vocês já leram o livro Sexo e Destino, André Luiz? O livro é excelente. Lá nós vemos um exemplo desse. Félix, um espírito já de alta evolução. Ele, no passado, ele provocou alguns desastres morais, alguns equívocos. E estava reencarnada uma das suas vítimas, Márcia. E essa vítima, ela estava se embrenhando por um caminho tortuoso. O que ele fez? Ele pediu à providência divina que ele concedesse a oportunidade de reencarnar e ser neto da Márcia. Ele diz assim: eu já vou pegá-la no outono da vida, mas vou lhe dar tudo de bom para que ela transforme a sua vida. E realmente transformou. Então, é um espírito que lá no passado, ele tinha provocado o desequilíbrio da Márcia, principalmente na área da sexualidade. E hoje, ele veio para ajudá-la. Então, não foi apenas o arrependimento, mas ele veio reparar. Então, muitos de nós, às vezes, fazemos isso. E o apóstolo Pedro diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se nós fizermos algo de bom, nós podemos diminuir o nosso débito. É como a conta bancária. Se entra crédito, ela aumenta. Se entra muito débito, ela diminui, vai até para o vermelho. Então, muitos de nós, quando chegamos na reencarnação, estamos no vermelho. Mas nós podemos fazer muitas coisas para que ela passe a ter saldo positivo, e quando nós chegamos do outro lado, a coisa está bem melhor. Olha, Hilário Silva nos conta uma história nesse sentido, no livro Almas em Desfile. Ele nos fala o seguinte, que determinado dia, na cidade de São Paulo, numa grande confeitaria, no final da tarde, estava ali um burburinho de pessoas querendo fazer as suas compras para ir para casa. De repente surgiu um alvoroço. Alguém gritando: pega ladrão. E o segurança da confeitaria, mais um dos clientes, pegou, segurou um homem pobremente vestido, que estava com um pacote na mão. E eles disseram: esse homem roubou um dos nossos clientes. Chame a polícia. E aí um dos fregueses que estava ali, chamado Olavo Dias, ele foi à frente e disse: não, esse homem está comigo, ele trabalha comigo. Inventou na hora. Não façam nada com ele. Deve ter pegado esse pacote por engano, pensando que se trata das minhas compras, pegou o pacote, devolveu e o levou para fora. Saindo do estabelecimento, lá na esquina, disse para ele: meu amigo, você me obrigou a mentir. E eu tenho por princípio não mentir. Eu sou espírita. E o espírita não deve mentir. E você me obrigou a isso. E o homem começou a chorar. Disse: o senhor me desculpe. É que eu estou passando fome em casa. Eu sou uma pessoa doente do coração.
Eu tenho mulher e 6 crianças em casa. E não tem nada para comer e eu não consigo trabalho. E começou a chorar. O Olavo tirou um dinheiro da carteira, deu a ele, perguntou o seu nome, ele disse: eu me chamo Joel de Souza, Noel de Souza. Moro na rua tal, na Santa Maria, no bairro de Santa Maria. A minha esposa declinou o nome dos filhos, e ele disse: olha, eu vou lá visitá-lo. O senhor pode ir. Passada uma semana, Olavo foi até a casa de Noel. Chegando lá, encontrou realmente, com muita dificuldade, encontrou o barraquinho, muito pobre, muito humilde. Encontrou a esposa e as crianças esquálidas, magras, famintas. E Noel não estava. A esposa disse: ele foi até o médico, ele está doente. Aí Olavo levou alguns mantimentos, conversou com a esposa e disse: ó, eu voltarei ainda para ajudar. Quando foi saindo, a esposa agradeceu e passaram-se 6 meses. E Olavo teve que viajar. E nesses 6 meses ele sempre mandava alguns recursos, alguns mantimentos. E ele viajou, recomendou aos amigos que continuassem a assistir aquela família e foi viajar e esqueceu. Um determinado dia, ele estava muito apressado para pegar um avião, e quando ele chegou no aeroporto, e ele ia comprar a passagem no momento, e ele chegou ali apressado, o aeroporto cheio, e quando ele foi entrando, quem é que ele encontra? O Noel. O Noel abriu os braços, veio, chamou ele: o senhor aqui, eu quero muito agradecê-lo. E ele disse: ó, Noel, eu estou muito apressado. Não, mas vem aqui. Eu preciso muito falar com o senhor. Aí foi contada a família. Noel, eu estou apressado. Não, mas espera só um pouquinho. Segurou ele pelo braço, conversando. Aí, quando o Olavo conseguiu se desvencilhar dele, um pouco assim, incomodado com aquela situação, quando ele chegou lá à frente, o avião estava acabando de fechar as portas. Não dava mais para embarcar. Ele disse: agora eu posso voltar, conversar com o Noel, dar mais atenção para ele? Não encontrou mais o Noel. 4 horas depois veio a notícia: o avião caíra e não sobreviveu nenhuma das pessoas. Aí ele falou: puxa, Noel salvou minha vida, eu vou lá para agradecê-lo. Aí chegou em São Paulo, foi lá na casa do Noel, e chegou, falou para a esposa: eu vim aqui agradecer o Noel, cadê ele? Eu queria conversar com ele, ele salvou a minha vida. Mas o senhor não sabe? Tem 2 meses que ele faleceu. Olha só. Então, o Noel voltou do mundo espiritual para ajudar o amigo. Aquele que ele salvara no momento de tanto desespero, de tanta dor, de tanta fome. Então, o amor realmente cobre a multidão dos nossos pecados. E vemos pessoas, reiteradamente, que perdem o avião. Às vezes, quando a gente vai sair de casa, ontem mesmo, eu saindo de casa, tinha esquecido esse aparelhinho. Aí, umas 4 quadras, voltei. Na estrada, nós vimos um acidente, ficamos parados cerca de 20 a 30 minutos. Talvez se tivéssemos vindo direto. Então, muitas vezes, o acidente, ele é providencial, né, para nos salvar de determinada circunstância. No caso de Santa Maria, muitos jovens naquele dia não foram. Tem uma jovem que não foi, depois, alguns dias depois, ela teve um acidente de carro e morreu com o namorado. Então, não era para ela desencarnar naquele dia. Então, tudo acontece, às vezes, de acordo com essa vontade maior. Pode haver uma redução da pena? Pode. Emmanuel nos diz o seguinte: se na lei humana existem atenuantes, benefícios, livramento condicional, uma série de coisas, por que não nas leis da justiça divina?
E ali na literatura espírita nós encontramos também um exemplo de uma pessoa que ele era assim, sabe aquelas pessoas boníssimas, aquelas pessoas que só fazem o bem. Era dono de uma fábrica, uma pessoa bem-sucedida, mas sempre muito correta e muito amorosa com todas as pessoas ao seu redor. E um dia lá na fábrica, ele foi manusear uma máquina e a máquina lhe cortou um dedo. E aí as pessoas começaram a dizer: mas fulano, uma pessoa tão boa, por que Deus permitiu que ele cortasse o dedo? E ele foi introjetando aquilo. Realmente, por que Deus permitiu isso? Se eu sempre fiz o bem, por que eu fui perder o meu dedo? Passar por essa dor, por esse sofrimento? E ele foi introjetando aquilo, foi ficando triste. Aí um belo dia ele estava na casa espírita. Aí um dos médiuns disse para ele: olha, eu vou lhe pedir para você não ficar mais triste. Ele: por quê? Você perdeu o dedo, não perdeu? Sim, eu estou muito triste por isso, não estou conseguindo superar essa dor. Ele falou: eu vou lhe contar uma coisa. Você no passado era um dono de um engenho, um fazendeiro muito poderoso. Tinha muitos escravos a seu serviço. E um dia que os escravos estavam ali fazendo a moenda da cana, o engenho puxado pelos bois, um dos seus escravos prendeu a mão na moenda e gritava desesperado de dor, pedindo que parassem os bois, e você não permitiu que parassem os bois. E foi-lhe moendo o braço até arrancá-lo. Então, nessa reencarnação, era para você passar pela mesma dor, perder o braço. Mas como você se transformou? Como você fez o bem? Perdeu apenas o dedo. Então, a justiça divina, ela é temperada por esse amor, por essa bondade, por essa misericórdia, que pode abrandar o sofrimento que nós causamos lá atrás. Fazer o bem nos faz bem. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então vamos imaginar, naquele incêndio lá no Circo Romano, em 177, várias daquelas vítimas, ou familiares daquelas vítimas, às vezes enlouqueceram de dor, de sofrimento, em vista daquilo que os seus familiares passaram. Essas pessoas que entraram em desequilíbrio, mais à frente, nós temos que reencontrá-las para reparar o mal que nós fizemos. Às vezes nós vamos tê-las dentro de casa, na figura de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, de uma filha, para ajudá-lo a corrigir aqueles equívocos nossos do passado. O incêndio do edifício Joelma, também naquela narrativa de Chico Xavier, ele nos diz do momento em que ocorria o incêndio, o socorro da espiritualidade, vindo em auxílio daqueles que partiam. Ele nos diz: céu de São Paulo, o dia recomeça, o povo bom na rua lida e passa, nisso aparece um rolo de fumaça e um fogo para cima se arremessa. A morte inesperada age possessa, e enquanto ruge, espanca e despedaça a terra unida ao céu, a que se enlaça, é salvação e amor servindo à pressa. A cidade magoada e enternecida, é socorro chorando a despedida, trazendo o coração triste e deserto. Mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito e caminhos de luz no céu aberto. Então, tudo é socorro. Para aqueles que assistiram o filme Joelma, pode perceber bem esse auxílio da espiritualidade. A cada um segundo as suas obras, nos disse Jesus, no céu como na terra.
Tal é a lei da justiça divina. Então, nós vamos para lá, carregando a culpa, sentimos a necessidade de vir para cá, reparar, corrigir, expiar. Então, muitos dessas vítimas que nós vemos nessas tragédias, elas estão expiando. Muitas estão reparando, auxiliando, vêm para dar suporte, força àqueles que necessitam passar por tamanho sofrimento. Nessa tragédia de Santa Maria, nos chamou a atenção, só para nós já irmos finalizando, o relato de um médico que esteve lá auxiliando. Esse médico trabalha em Curitiba, no SAMU, e ele foi até Santa Maria como voluntário para realizar um trabalho de auxílio àquelas pessoas. O relato dele é comovente, e eu trouxe para que a gente possa analisar. Santa Maria, missão cumprida, fomos dar uma ajuda profissional, voltamos com o coração repleto de gente. Fomos para tentar minimizar a dor. Vocês nos maximizaram humanos, nos tornaram mais humanos. O motorista de táxi de Porto Alegre se recusou a receber o preço da corrida só porque soube que estávamos indo para a sua cidade e disse que se ofenderia se insistíssemos em pagar. Sentei em uma escada para tomar fôlego e a voluntária veio perguntar se eu precisaria de ajuda. Ela tinha uns 16 anos de idade. Então, todas as pessoas se uniram diante da tragédia. A moça da limpeza achou uma medalha de algum santo, uma joia de 18 quilates. Passou mais de uma hora perguntando um a um se não lhes pertencia. Depois deixou o ramal do chefe, onde a medalha estaria guardada. Mas não foram essas as atitudes que mais me surpreenderam. O que mais me tocou é que vocês de Santa Maria transformaram o substantivo em verbo. Eu e meus amigos do Paraná vimos milhares de placas, adesivos, lacres de porta e fitas negras com a palavra luto. Por vários dias eu achei que vocês estavam se referindo ao substantivo, conjunto de reações a uma perda, geralmente pela morte de alguém. Hoje entendi. No meio de tanta dor e diante da necessidade que não para, luto em Santa Maria não é substantivo, é verbo. Eu luto. Luto contra a dor para não parar, luto contra o injusto para não repetir, luto pelo menor para ninguém perder, luto contra a morte para o meu irmão viver. E é por isso tudo que eu quero que saibam, quando precisarem de gente para conjugar verbos aí na sua terra, podem nos chamar. Vocês já têm o meu nome. Mário Luiz Nogaroli, médico do SAMU, em Curitiba, Paraná. É um relato de alguém que esteve lá, socorrendo aquelas vítimas, e se deparou com uma força, uma disposição, uma coragem muito grande dessas pessoas diante do sofrimento. E isso é importante para, quando nós vimos a tragédia no Japão, no tsunami, nós vimos pessoas organizadas, pessoas não revoltadas. Então, o oriental, ele encara de uma forma melhor a questão das perdas, dos sofrimentos, das dores. Nós, latinos, somos mais emotivos e muitas vezes nos desesperamos. Mas temos que ter esse olhar da justiça divina a respeito de todo esse sofrimento. Não vamos aqui fazer qualquer referência aos motivos, às causas pelas quais esses nossos irmãos de Santa Maria perderam as suas vidas. E o fazemos em respeito às suas famílias, a dor e a tragédia que eles experimentaram. Então, nesse momento, muitos de nós espíritas dizemos, aconteceu isso por isso. A dor deles já é muito grande, para nós estarmos aumentando com os nossos comentários indevidos. Então, vamos guardar essa frase do livro Céu e Inferno. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem.
Então, muitos de nós podemos mudar os nossos destinos, podemos mudar os nossos sofrimentos. E das tragédias que são coletivas, que experimentamos na nossa sociedade. Às vezes nós vemos um desencarne de uma família, que está pai, mãe e as crianças no carro, e desencarna todos eles num acidente. É um desencarne também coletivo para aquela família. Mas nas tragédias individuais, nas dores, nos sofrimentos individuais que todos nós passamos, como é que nós devemos olhar? O olhar é o mesmo. O olhar é esse da justiça divina que não nos impõe nenhum sofrimento indevido. A doença, o câncer, as tragédias as mais difíceis que nós passamos nas nossas vidas, tragédias pessoais, todas elas têm um motivo, têm um porquê. Então, eu aprendi uma coisa que é válido para todos nós. Muitas vezes, quando nós sofremos, nós olhamos para o alto, né, para Deus, e perguntamos a Ele, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa necessidade? Deveremos mudar a pergunta. Porque Deus é sábio. Ele fala assim, meu filho está perguntando indevidamente. Então nós devemos perguntar a Ele, para quê? Para que eu estou passando por isso? Para que, Senhor? O que queres que eu aprenda? Então esse é o sentido que nós devemos dar, seja nas tragédias coletivas, seja nas tragédias individuais. Para que, Senhor, eu estou passando por isso? O que queres que eu aprenda? E não ter revolta. Se a gente tem revolta, a gente perde o mérito daquele sofrimento. Então eu vou encerrar por aqui, vou abrir um espaço também para perguntas, se desejarem, naquilo que pudermos esclarecer. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Ou então a gente pode dizer, o que o Senhor está querendo me mostrar, que eu não estou tendo um alcance de visualizar, de entender. Eu já digo para Deus, eu sou míope. Sabe o que eu falo? Eu não consigo ver além das transparências. Palmas vezes Sim. do nariz, a gente se perde. Eu lido muito assim, principalmente com meus filhos, né, que assim, os filhos têm muito o porquê, né, e às vezes eles nos fazem algumas colocações. Isso é assim, tal. Eu falo para eles, mas você já viu o outro lado? Então, tudo na nossa vida tem dois lados. Às vezes a gente vê só o lado que é negativo, que a gente está ruim, está afundando. Mas e o outro lado? O que nós estamos aprendendo? O crescimento nosso. Então, tudo na vida é assim. Deus é maravilhoso. Alguém mais? Como é que a espiritualidade vê hoje, no caso das doenças terminais, que parece que a justiça agora autorizou, né, que o paciente registre em cartório a sua vontade de não mais prolongar, né, o seu sofrimento, uma vez que não também terminal. Como é que é visto isso daí pela espiritualidade? No caso, é proibido que alguém coloque fim à vida de uma pessoa, mesmo aquele sofrimento terminal. Mas está se abrindo brecha para que a própria pessoa manifeste essa vontade em vida, registre isso, e o médico estaria obrigado a cumprir essa disposição de última vontade. Do ponto de vista, eu vou dar o meu ponto de vista respaldado naquilo que a doutrina nos ensina. É um suicídio. Porque nós não temos o direito de dispor da nossa vida. Tem um livro maravilhoso de Victor Hugo, chama Do Abismo às Estrelas. Nesse livro tem uma médica que ela tinha uma pessoa que cuidou dela desde criança. E essa pessoa, na velhice, estava com um sofrimento muito grande, uma doença que não tinha como tratar,
e ela aplicou a eutanásia nessa pessoa. Aí depois, mais na frente, ela foi ver que aquilo foi um grande erro, porque essa pessoa continuou a sofrer do outro lado. Então, a ideia de colocar termo ao sofrimento aqui enquanto estamos na Terra é uma ideia falsa. E só vamos nos desprender no momento abrasado. Isso é relatado também no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o Cavalcante estava num sofrimento terrível, já no hospital, abandonado ali pela família, mal cheiroso, até os profissionais da saúde que entravam ali já tampavam o nariz, as enfermeiras que cuidavam dele, alguns missionários, alguns religiosos que iam ali, já não tinham nem, já ficavam na porta assim para conversar com ele. E o médico aplicou a eutanásia, pensando que estava fazendo um grande bem a Cavalcante. Ele chegou do outro lado ainda com seu perispírito entorpecido por aquele remédio que ele tirou a vida, aquele remédio letal. Então, nós devemos perceber que os momentos terminais, os momentos de sofrimento que nós passamos na cama, e eu vivenciei isso com meu pai, passou 40 dias hospitalizado, já também sem recursos, com falência dos órgãos. Eu sempre pedi a Deus que desse força a ele até o último momento, para que pudesse liquidar todos os seus débitos possíveis diante daquele sofrimento. Então, nós devemos esperar, sofrimento para quem está de cá e sofrimento para quem vai. Então, tenhamos paciência e, acima de tudo, tenhamos misericórdia para com essas pessoas, porque são entes queridos, entes, muitas vezes, que nos deram a vida, nós devemos ter a compreensão, a caridade de ajudá-los até o fim. Então, eu creio que a ideia é equivocada em relação a essa disposição de última vontade. A pessoa estaria cometendo um equívoco. Quando eu esteve em fase delicada, morrendo bem, eu fui pedir um atendimento para ele no André Luiz. Aí, na hora que eu pedi o atendimento, dentro da sala de cirurgia, né? Visualizei meu pai certinho, o caminho entrando no hospital. Aí ele falou assim para mim: vocês querem que ele volte? Eu não raciocinei, né? Tudo é fração, é rápido. Eu só falei assim, eu pensei 3 vezes, coisa que não é comum acontecer de gente meditar, né? Eu pensei assim, lógico que eu quero meu pai vivo, mas eu quero meu pai vivo, saudável, vibrante, eu quero meu pai. Aí eu pensei em seguida, que raio de filha de Deus sou eu, que não vou aceitar se meu pai tiver que ficar numa cama, passar por mais situações, ele estava no hospital, né? E eu não vou ter essa aceitação, né? Só que aí eu respondi uma terceira. Eu quero que seja feito melhor para o meu pai, dentro dos desígnios de Deus. Né? Aí ele deu uma risadinha, tipo assim, né? Ele acompanhou tudo que eu pensei. Não é verdade? O que adiantava só pensar, né? Tipo assim, vou responder o melhor, deve ser, né? Se bem que eu não tive esse tempo de raciocinar. A primeira, e respondi a terceira. Quer dizer, é um momento de reflexão. E eu também já tive momentos que a gente passa, que a gente chega a exaustão e fala assim, puxa, se aqui a gente passa isso, lá eu vou passar tudo isso, então o que adianta? Para que isso, para que aquilo? Né? Para que fugir, para que correr? A grande finalidade desses momentos assim, nos relata a espiritualidade, é o momento do espírito refletir. Então, o meu pai passou esses 40 dias no hospital, cerca de 30 dias inconsciente. Mas então a pergunta, será que ele estava aproveitando alguma coisa? Claro que sim. O seu corpo não lhe permitia a consciência e a expressão, mas o seu espírito estava lúcido. Ele tem a oportunidade de fazer uma reavaliação de toda a sua vida. E principalmente se arrepender. E se propor também a mudar. Então tudo isso é maravilhoso. E a espiritualidade diz,
esses momentos, que às vezes dura ali semanas, meses, economiza-se séculos de sofrimento no futuro. Então, quando nós praticamos a eutanásia, nós estamos tirando a oportunidade daquela pessoa de se arrepender e fazer novos projetos para a sua vida. Mais alguém? Quando a gente, por exemplo, pensa no circo, que pessoas foram, entre aspas, culpadas pelo incidente. Esses culpados, vamos dizer, de certa forma, vão voltar para sofrer esse mesmo processo. Uma boa pergunta. Não vou concluir a pergunta ainda, só uma colocação. Um exemplo, nessa questão, por exemplo, de Santa Maria, tá? Essas pessoas, por algum motivo, para quê, por quê, nós não sabemos, mas estão passando por esse processo. Quando nós pensamos num tsunami, que é algo da natureza, Deus não depende como se fosse de ninguém para que aquilo aconteça. Mas na tragédia de Santa Maria, outros espíritos, seres humanos, foram envolvidos para que isso pudesse acontecer. Tá? Os guardas, o dono do evento. Agora, assim, de que forma, necessitando que esse evento ocorra, foram envolvidos outros espíritos, eles vão passar novamente por um processo, ou eles foram escolhidos, foram designados? Jesus disse assim: é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele que o provoca. Então, na verdade, eles foram instrumentos para que aqueles encontrassem a oportunidade de reparação. Porém, não ficam isentos de culpa. E muitos desses que nós vemos séculos depois, o Raul Teixeira mesmo nos fala disso, que muitos desses espíritos estão no plano espiritual há séculos, 200, 300, 500 anos, sem se arrepender. E muitos deles voltam à vida e encontram a oportunidade de pagamento. Falando em Raul Teixeira, nesse circo de Niterói, no dia do incêndio, teve uma criança que estava desesperada para o pai levá-la ao circo. E o pai não podia levar, não tinha condições, e ele chorava e pedia, e não foi. Essa criança chama-se José Raul Teixeira. Talvez se tivesse ido no circo, teria encontrado a morte. Mas então não era a oportunidade dele passar por aquela dor. Então surgem sempre, Deus proporciona. Inclusive, algumas pessoas dizem assim: poxa, a justiça divina é tão organizada, como é que ela reúne todas essas pessoas? Depois de 1800 anos, reúne todas essas pessoas para nascer no Niterói, para estar naquele circo. Os mecanismos da lei divina são perfeitos. Então, não duvidemos que a programação reencarnatória existe. Não é que existe um determinismo. Muitas pessoas falam assim: é porque tinha que acontecer. Aí, o determinismo não existe. Porque se a gente for acreditar no determinismo, determinismo vem de determinação. De quem? De Deus. Não é bem assim. Existe uma fatalidade. Então, o fatalismo existe. O fatalismo, ele é decorrente dos nossos erros. Aí sim, você pratica o mal, fatalmente você vai ter que reparar. A consequência, se não se arrepender. Existe o livre-arbítrio. Essa é a grande tônica, né? Mais alguém? Pois não. A gente fala muito das tragédias, né? Mas assim, como fica esse pai que esquece a criança dentro do carro e a criança desencarna? Eu acho frustrante. Uma dor terrível, né? Ele vai aprender alguma coisa assim? É claro que aí, como em qualquer coisa que nós vamos analisar, existe um porquê. Mas a maior vítima disso tudo, no momento, é o próprio pai. A dor, o sofrimento. Então, são situações que tudo tem uma explicação dentro da
justiça divina. Mas algumas situações como essa que você mencionou são situações assim muito dolorosas, principalmente para aqueles que tiram a vida do ser que mais amam, né? Por esquecimento, por afogamento, uma série de detalhes. Mais alguém? Nesse desencarne coletivo, que eu tenho um número grande de pessoas, não tem alguém que está errado na hora errada, que vai realmente desencarne, não era aquele momento, mas para atender uma grande maioria ele vai ser sacrificado? Olha, a doutrina espírita nos fala uma coisa taxativa: não existe o acaso. Não existe. O acaso, o que nós entendemos que é acaso, é apenas a oportunidade de reparação. Nós vimos aquela moça que trabalhava na Boate Kiss, ela, lá de fora ela conseguiu sair, percebeu que um amigo não tinha saído, um colega, voltou lá dentro para tirá-lo, tirou. Aí ela viu que mais alguém estava lá, voltou lá, não conseguiu sair mais. Então, esse é daqueles casos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala, daquelas pessoas que dão a vida por amor ao seu semelhante. Teve um pai, né, que usou uma frase justamente dessa moça, dizendo assim, ela não pensou nos filhos dela. Ela tem 2 filhos. Aí depois ele se corrigiu, depois de refletir melhor, depois de passar o desespero, ele falou, não, os filhos dela estavam salvos em casa. Ela pensou em salvar a vida dos seus amigos, dos filhos dos outros, que são nossos irmãos que estavam lá dentro. Mais alguém? Vamos pedir a Candice que nos brinde com algumas canções, aqui no finalzinho, para... Pois não. A relação de reparação entre o doador de órgãos após o seu design, qual é essa relação de reparação? Doação de órgãos. Boa pergunta. Pode estar havendo aí uma reparação, né? Mas pode haver também ele estar guiado por um sentimento de fraternidade pelo seu semelhante. Mas pode sim, ele que no passado às vezes tirou a vida de alguém, ele de alguma forma está restituindo a vida a alguém. Então, nessa doação, um gesto de amor, que inclusive é sempre uma questão boa da gente estar falando, embora o tempo escasso, mas muitas pessoas ficam com medo, com receio de doar os seus órgãos, porque leram na literatura espírita que lá do outro lado nós temos um coração, um fígado, um pulmão, e ele fala, esses órgãos vão me fazer falta lá do outro lado. É que ainda não estudaram o perispírito, né? O perispírito, ele tem tudo que o nosso corpo tem. Aliás, o nosso corpo foi feito a partir do nosso perispírito. Então, do outro lado, continuamos com os órgãos intactos e mais felizes, porque temos a vida, às vezes, não somente a uma, mas a várias pessoas. Nosso agradecimento a todos. Vamos ouvir a Candice e agradecer a Jesus por essa oportunidade feliz de estar aqui com vocês. E volto a dizer que vocês são muito corajosos por estar aqui nessa manhã de sábado, que não é hábito, não é costume, né? Eu pensei comigo, 7h30 da manhã deve ter umas 2 ou 3 pessoas lá. Então estou surpreendido com a presença de vocês, né? Mais um abraço carinhoso, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre.